bem suave, na nave, tá voando, tudo bem? Bom, nós vamos fazer agora a nossa rápida revisão, né, sobre os assuntos do teatro, que em torno, ou que em suma são fáceis, porque nós vamos aprender quais são os elementos que constituem a linguagem do teatro, que nós já vimos, e toda peça vai se apropriar destes elementos, né, para que se desenvolva contextualizando com a dramaturgia que é a primeira ou o primeiro elemento pelo qual nós podemos conceituar, entender a organização, a estrutura do teatro, ou seja, a sua própria peça, né? A dramaturgia que é um gênero da literatura chamado gênero dramático, feito para a sua ação, é uma atividade dada aos personagens na forma com a qual eles vão se portar, ou seja, vão se expressar corporalmente, né? Vão compreender como vai ser as entradas, as saídas, os cortes, o desenvolvimento da história como um todo. É uma escrita feita para ser ensinada, portanto, representada. E é este o surgimento do teatro, né? A representação, a representatividade, portanto. Então, ao longo da história, foi se consolidando já no teatro grego e se desenvolvendo, né? Em dois gêneros, a tragédia e a comédia. E nós observamos que, ao longo ou com o passar dos anos, pela utilização social e a função social que o teatro desenvolve, nós temos diferentes perspectivas, tanto para a sua produção, como, consequentemente, para a sua realização, são chamados estilos de teatro. E é aí, neste aspecto, que nós vamos observar o que o livro apresenta para nós como uma dramaturgia moralizante, e que nós já fizemos o passo de compreendê-la, né? Que está associada à colocação moral, à ordem moral em que a sociedade vive, o valor, os valores que são impregnados a estas sociedades. E com o desenvolvimento também das civilizações, afirmação do papel social que cada indivíduo representa na sociedade, nós vamos também acompanhando uma transformação deste teatro, sobretudo no Brasil. O teatro que é iniciado no Brasil com os portugueses, pelos padres jesuítas, portanto, um teatro religioso, chamado, que o livro apresenta para nós como uma arte missioneira. Mas vamos visualizar, através desses tópicos, para uma maior compreensão e análise dessa estrutura que o teatro no Brasil consegue ter. Este aspecto da dramaturgia, portanto, de como ser a arte de escrever drama, ao longo da história vai encontrando a melhor característica, o melhor estilo, de acordo com a sociedade, com a perspectiva da sociedade. O teatro em função da sociedade. E neste aspecto, a sociedade, durante a Idade Média, se utilizou de muitos destes elementos para se produzir o seu pensamento, para se reproduzir e ensinar o seu pensamento no intuito de formar as pessoas. E é por este motivo que o elemento fundamental na dramaturgia é o texto que vai, nele mesmo, dar a ideia da construção dos elementos outros que podem ser utilizados, a cenografia, a iluminação, figurino, né, a própria ação dos atores em diferentes tomadas. Todas essas estruturas, elas são colocadas no teatro pela leitura dramática, que permite aos atores desenvolverem as características que são importantes. Neste ínterim, em suma, nós temos a dramaturgia como um conjunto de técnicas para se organizar eficientemente um texto dramático. Se organiza eficientemente esse texto dramático na sua ação, na sua prática, através da leitura dramática, que é uma técnica para a colocação da dramaturgia. Nesta técnica, se faz uso de muitos recursos, né? Como, por exemplo, a voz,
tipos de vozes diferentes, né? Personagem caipira, diferenciando do personagem da cidade. Então, isso é técnica que a leitura dramática ensina, permite que as pessoas possam desenvolver. Nós temos o Alto da Compadecida como uma expressão desta característica, não é? O Alto da Compadecida, que é uma obra feita por Ariano Suassuna, né? O dramaturgo paraibano, nordestino, que fez com a sua escrita, uma histórica atuação em relação aos elementos do regionalismo, aos costumes que muitas vezes eram colocados como de forma taxativa. Ele faz uma ressalva destes costumes, destes hábitos, desta cultura, né? Então, quais aspectos moralizantes na dramaturgia para estarmos tendo como referência o Alto da Compadecida? Então, alguns tópicos nós temos: o machismo, a desigualdade social, o preconceito, a pobreza, todos esses temas que envolvem a moral das pessoas, né? Eles são abordados de maneira engraçada, cômica, crítica, não é? E revelando uma cultura, uma habitualidade nordestina, através do movimento armorial, uma outra característica marcante no Alto da Compadecida. Isso em relação à estética. Sobretudo ao gênero, nós observamos como uma arte moralizante, porque o texto, a dramaturgia, ela tem o objetivo de fazer com que as pessoas reflitam, seja com a crítica, seja pela comédia, mas que as pessoas possam e que acabem, assim por dizer, refletindo sobre os seus pontos mais sérios, os seus pontos fundamentados, né, na concepção da ética ou em torno dela, para se organizarem, para se manterem à vida. Então, trazendo estes elementos sobre esses temas, ele vai colocando situações. E nas situações, cada um revela justamente o contraste entre o correto na teoria e a prática, como se faz, não é? Então, ainda sobre o movimento armorial, é o principal movimento feito por Ariano Suassuna, não é? E que tinha o objetivo de representar o Nordeste para o mundo, não é? E o Nordeste em todas as suas raízes, no sotaque, nas expressões, não é? Isso é chamado de movimento regionalista, quando nós temos a ênfase dada à colocação daquilo que é próprio daquela região. A arte armorial dá muita importância aos espetáculos populares do Nordeste, encenados ao ar livre, né? Então, o Alto da Compadecida traz como temas do regionalismo seca, pobreza, e como falar sobre estes elementos, sobre esses temas. Então, através dos temas, dos elementos teatrais. Então, se fala, por exemplo, sobre essa relação que tem a seca, o cangaceiro, através do figurino, né? O elemento que revela a utilização desses temas relacionados ao regionalismo, né? Então, nós temos um processo que, quando sai da linguagem para uma outra, é chamada de adaptação, né? Por exemplo, Guel Arraes foi o primeiro a fazer a tradução da peça, a adaptação da peça, ou seja, da dramaturgia para o cinema, né? Ao modificar a linguagem, preste atenção, nós falamos isso como uma adaptação, né? Então, o Alto da Compadecida ganhou essa característica dentro desse estilo, observando o gênero teatral, que é o alto, que surgiu lá na Idade Média, né, com a finalidade de que aquelas cenas que eram retratadas, e as pessoas, por não conhecerem o texto bíblico, por não conhecerem o teor, a linguajar que
a missa, onde era lido o texto bíblico, era feito em língua latina. Então, se optou como uma estrutura didática para ensinar as pessoas, o que vai ser considerado como uma escrita agiográfica, né? Agiográfica significa a retratação da vida dos santos ou de cenas bíblicas. Então, neste sentido, a igreja utilizou o teatro como um fundamento didático para que as pessoas conhecessem as histórias que são ali contadas, né? Como não sabiam ler, se representavam através do teatro. Curioso saber que este processo é o mesmo que chega ao Brasil com os padres jesuítas. Para que houvesse uma comunicação com os índios, eles foram pelo teatro, pela música, para que assim, por esta vivência, eles conseguissem identificar, compreender e serem catequizados, serem instruídos em torno desta prática religiosa, não é? E vai surgir o responsável, que é Gil Vicente, considerado o pai do teatro português. Ele que explora o alto como um gênero do teatro, não é? Dá início, portanto, com as suas dramaturgias, a esta prática voltada ao ensinamento, à crítica sobre um determinado costume da época, não é? Para que as pessoas pudessem pensar, pudessem refletir em torno das situações apresentadas nas questões teatrais. Então, são duas maneiras. Ou ela representava essa questão religiosa, ou depois começou a ganhar um caráter profano, se afastando da igreja para que pudesse dialogar diretamente com o público, não é? Isso é um processo normal ao longo da organização, da evolução da sociedade. Em todas as peças do Alto, isso fica bem claro para nós ao conhecermos o Alto da Compadecida, é a linguagem, uma linguagem simples. E Ariano Suassuna, através do movimento armorial, dá ênfase à própria linguagem, não é? A expressão que eles utilizam, que os atores utilizam, próprias da região do Nordeste, do interior do Nordeste. Isso é importante destacar como característica do Alto, não é? O Alto que teve uma encenação de Gil Vicente muito famosa em Portugal, chamada O Alto da Barca do Inferno. Gil Vicente, ele também construiu outros altos que ficaram famosos na, na Europa, né? O Alto da Alma, o Alto da Lusitânia, o Alto porque retrata em torno de um personagem, né? Se concentra em torno de um personagem, de dois personagens, uma história principal que é desenvolvida, ou através de um personagem poder envolver vários outros. Esta é a finalidade, é característica do Alto. E através de um personagem, toda a história ela consegue ser alcançada. Um personagem alcança em todos os momentos daquela história que é representada, direto ou indiretamente. Por isso que é alto. Daí a ideia, né, do auto, a autobiografia, não é? A autorretrato que nós realizamos. Então, centrado em torno de uma pessoa. Por isso que se chama alto. No Alto de Gil Vicente, nós vamos ter, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno como uma característica. Então, são duas embarcações, uma que vai para o céu e outra que vai para o inferno. Cada um com seu representante, um como anjo, outro como diabo. E ali vai acontecendo um julgamento para onde aquelas pessoas que chegam. Então começa uma crítica. Ah, você quer ir, mas olha que você faz aquilo por trás. Então é uma crítica social, uma crítica moral para aquelas pessoas da sociedade, não é? Então é uma característica moralizante, como nós acabamos de perceber, e que se desenvolve em torno dessa característica importante, fazer com que as pessoas tenham uma definição correta em relação à sua forma de agir, quando não é visto. Você é 100% verdadeiro, você é uma coisa e demonstra uma outra, faz outra por trás.
não é? Então, fica aí essa crítica. Por isso que na peça O Alto da Compadecida se fala muito, né, de costumes individuais, do padre que é ganancioso, das intenções colocadas daquela que se diz ser santinha, mas trai o marido, né? Então, são problemas que faz parte da sociedade, da estrutura em que as pessoas estão colocadas ali, e que a peça vai justamente discutir. Olha, se prega tanto uma forma de vida, mas na verdade se faz outra. Então se critica cada pessoa, cada componente ético de cada pessoa, tá bom? Então esse é o universo que envolve o